Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta. O assunto agora, os perigos do nazismo. Nós tivemos na história da humanidade um período negro, que foi a ascensão do nazismo na Alemanha e, por consequência, a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler era um doido que conseguiu reunir em volta dele muita gente culta, que achava que ele era apenas excêntrico. Mas não, ele não era. Ele era um homem doente, perigoso, que levou a Alemanha para a pior aventura que ela teve em sua história. 6 milhões de judeus foram mortos porque aquele maníaco acreditava na superioridade da raça ariana, ou seja, brancos de olhos azuis. Eu sou descendente de alemães e, sinceramente, é a única coisa que me envergonha em relação aos meus ancestrais. A conexão com esse indivíduo, para mim, é extremamente desagradável, para dizer o mínimo. E ele acabou desencadeando um conflito mundial que resultou na morte de 50 milhões de pessoas. A culpa é, sim, de Adolf Hitler e de seus apoiadores. No mundo inteiro, o nazismo passou então a ser combatido depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha. Não existe atmosfera para alguém tentar defender Adolf Hitler ou o nazismo na Alemanha. Porque os alemães sabem o mal que os nazistas fizeram para o povo alemão e, por consequência, para toda a humanidade. Mas em diversos lugares do mundo existem células neonazistas e no Brasil não é diferente. Temos em território brasileiro aproximadamente 300 células neonazistas. 69 delas aqui em Santa Catarina. O pai da governadora em exercício de Santa Catarina, um professor de história excêntrico, é um defensor de Adolf Hitler. Tem um candidato a vereador na minha cidade natal, Blumenau, que tem uma cruz suástica na piscina. Esse tipo de gente tinha que estar na cadeia, porque apologia ao nazismo no Brasil é crime. Sim, é crime. Mas por que os nazistas são tão perigosos? Bem, eles são, para início de conversa, ardilosos. Eles misturam verdades com mentiras. Eles se infiltram em determinados movimentos que aparentemente não têm nada a ver com a linha de raciocínio deles, mas eles conseguem enganar as pessoas com um discurso sedutor. Eles se infiltram em igrejas, se infiltram em instituições militares, se infiltram em partidos políticos, se infiltram em movimentos sindicais e conseguem convencer as pessoas de que eles têm razão. Usam da fé, usam do patriotismo, principalmente esses dois elementos, para tentar enganar os outros que eles são pessoas de bem, mas não são. São racistas que acreditam na superioridade de um grupo étnico específico em relação aos outros. São pessoas que têm um preconceito profundo em relação a classes sociais. Eles detestam os mais pobres, odeiam. Eles odeiam todos aqueles que são diferentes deles. E entendem que, num determinado momento desse processo, precisam fazer uma aliança com os demais para destruir aqueles que são mais diferentes. No caso da Alemanha nazista, os mais diferentes eram os judeus, que foram exterminados em campos de concentração. 6 milhões de mortos. Isso, no caso específico da Alemanha. Percebam o seguinte: nós precisamos identificar essas pessoas, denunciar essas pessoas e, principalmente, não podemos permitir que os nazistas se proliferem na sociedade brasileira, que sempre foi caracterizada pela tolerância e pela boa convivência. Os nazistas são loucos, não são patriotas, não são religiosos, são apenas sanguinários, que querem a morte de todos aqueles que são diferentes deles.
E mesmo os aliados, no primeiro momento, depois vão ser traídos. Compreendem? Porque é assim que eles agem. Não deixem seus filhos manter contato com literatura nazista. Eles mentem, enganam, seduzem. E, principalmente, não acredite na suposta inocência histórica de Adolf Hitler. Não existe isso. O exército norte-americano fez um excelente registro de provas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Não há o que questionar. Aconteceu. Ponto. O povo alemão reconhece isso e rejeita o nazismo. Ponto. Se eles, que criaram aquela excrescência política, rejeitam, por que nós deveríamos consumir? Os outros povos ao redor do mundo. Precisamos combater esse tipo de perigo para que os nossos filhos tenham um futuro, para que nossos filhos tenham um país onde a convivência pacífica seja possível. Não permitam que nazistas invadam sua casa ou que divulguem suas ideias através da internet. Fiquem atentos. Nós precisamos preservar a paz da sociedade brasileira. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.